Esse período, tá? Esse período da gangorra, esse período das coisas, esse período das possibilidades, esse período dos extremos, é muito caracterizado dentro de um pensamento chamado barroco. Quando vocês forem responder as provinhas de vocês, lá no Enem ou no PAS, em concurso qualquer, vocês prestem atenção que às vezes o pensamento que vai reinar é esse. Tem hora que eles querem ser religiosos, tem hora que eles querem, detestam a religião. Por exemplo, tem um poema que fala assim, a voz correndo voo, braços sagrados, ele está querendo correr para o Cristo, mas ao mesmo tempo que ele quer correr para o Cristo, ele quer se distanciar do Cristo, ele quer ficar fora da religião. Então, essa ideia, esse conflito é muito forte. Aí, quando chegamos ao século XVIII, a ideia é outra, porque a ciência começa a ganhar força. O pensamento de Copérnico, de Galileu, aquele pensamento científico de Descartes, mais elaborado, mais científico, começa a predominar. Mas mesmo assim, mesmo a ciência tendo essa força toda, na parte humana a gente consegue viver esses conflitos. E aí chegamos ao arcadismo, que é uma tentativa da gente viver de maneira mais equilibrada. Tanto que a Samantha deve ter colocado para vocês, lá na aula anterior, que algumas expressões latinas, elas eram muito presentes. Por exemplo, uma é inutilia truncati. Inutilia truncati. Essa expressão tem a ver com inutilidade. Truncati quer dizer truncar, cortar com a tesoura, cortar, truncar. Então, é acabar as inutilidades. Então, anota no seu caderno aí essa ideia, para você não esquecer. Que nesse século XVIII, as pessoas tentaram tirar aquilo que era supérfluo, aquilo que era inútil. E hoje também a gente está vivendo um pouco isso. A gente, às vezes, precisa aprender a viver sem essas muitas coisas. Essa pandemia está nos mostrando que a gente tem que cortar alguns excessos, algumas inutilidades. Isso faz parte da nossa vida. Então anotem aí no seu caderninho essa expressão inutilia truncati, para você saber que é você não viver de forma tão inútil. Quer dizer, você não viver essas coisas que às vezes a gente vai colocando, mas não sei por quê. Tem gente que tem 3 celulares. Para que 3 celulares? Ah, eu vou trabalhar, eu vou para isso aqui. Mas um resolve. Então a gente termina comprando muitas coisas que são desnecessárias. E essa pandemia mostrou para a gente que a gente tem que viver de maneira um pouco mais comedida. Outra expressão que era comum chama-se aurea mediocritas. Áurea quer dizer ouro. E mediocritas quer dizer medíocre. Medíocre não é uma pessoa bruta, não. Medíocre é uma pessoa mediana. Então, a mediocridade quer dizer você está no meio. Mediocridade quer dizer no meio. Tá? Nem para mais e nem para menos. Então, a pessoa mediana. Então, às vezes, o aluno ele se conforma em ficar no meio. Ele não quer nem ser um aluno nota 10, também não quer tirar só 0. Então, ele fica tirando 5, 5, 5, 5, naquela média ali. O mundo hoje não quer esse aluno, não. O mundo hoje está buscando um aluno que ele tenha capacidade de avançar, de se superar cada vez mais. Essa expressão quer dizer o seguinte: equilibrar, porque antigamente, como era a época do ouro, eles tinham muita bonança, era muito ouro mesmo. Imagina vocês a quantidade de ouro que saiu do Brasil para a Europa, para Portugal.
Só que Portugal tinha um problema. Portugal não tinha um controle, então terminavam os ingleses pegando e roubando os ouros dos portugueses. Então a Inglaterra ficou mais rica que Portugal pelo nosso ouro. Imagine vocês na região de Minas Gerais, quanto ouro saiu dali. Então o ouro era esbanjado. Então a ideia era, você não pode viver esse mundo nessa gastança toda, nesse luxo todo. Porque aí tinha aquele problema, enquanto as fazendas tinham grandes, os senhores donos de engenho tinham grandes fortunas, você tinha o escravo, o pobre, que não tinha nada. Então você tinha esses problemas no Brasil. Outra expressão no latina é carpe diem. Essa vocês ouvem mais, está mais no dia a dia. Tem até aqui em Brasília um restaurante chamado Carpe Diem. Carpe Diem, então estão anotando aí, né? Anota isso aí, depois eu vou cobrar isso no dever de vocês. Então, tá? E aí, no seu livro também tem essas expressões. Você vai depois pesquisar e vai se organizar. Carpe diem, diem é dia. E carpi é aproveitar. A expressão correta seria gozar, gozar o dia. Mas é como se fosse aproveitar o dia. Então, a gente às vezes precisa aproveitar, viver mais intensamente. A gente está aprendendo a viver muito isso, tá? Aproveitar o nosso dia. Esse aproveitar o dia, tá? Quer dizer o seguinte, a gente está vivendo momentos em que a nossa vida ela tem que ter um ponto de equilíbrio, de aproveitar. Outra palavra interessante nesse período aqui, tá, é o fugere urbem. Essa expressão fugere urbem, ela tem relação com o campo, tá? Ela tem relação com o campo. Ou seja, ao trabalhar a ideia do fugere urbem, a gente está buscando essa ideia de que eles queriam fugir para o campo. Fugir é fugir. E urban quer dizer urbano, cidade. Eles tinham que fugir da cidade, ir para o campo. Tem uma época em que eles queriam desenvolver o hábito de encontro com a natureza. Então, aqui em Brasília, é muito comum você ter vários parques. Inclusive, o conceito de Brasília é esse, de equilibrar a moradia, a habitação, com o meio ambiente. Então, tem vários parques aqui. Você tem, em cada cidade satélite tem um parque. Aqui em Brasília tem vários parques, aqui no plano piloto especificamente. Ou seja, essa relação com o espaço físico, o meio ambiente, não vem da agora, é de muito tempo. Então são expressões. E aí chegamos a esse poema aqui. A esse poema. Só que esse poema ele é interessante porque, na verdade, o autor agora vai viver um conflito. Um conflito. Tá? A primeira questão que ele põe é: temei, penhas. Temei. Esse Cláudio Manuel da Costa, que é o autor desse poema, esse poeta, ele se enforcou na prisão, porque ele foi denunciado como inconfidente, e aí ele não aguentou a pressão e terminou se matando na própria prisão. Mas foi esse autor que iniciou o arcadismo. Ele começa a criar aquela ideia, olha, temei quer dizer, tenham medo. Penhas são pedras, rochas. Então, o que ele fala? Tenham medo, pedras. Tenham medo, rochas. Então, esse autor, o Cláudio Manuel da Costa, tá? Ele é interessante, primeiro porque, como ele foi o poeta que inaugurou o arcadismo, tá? Ele era muito inteligente, porque ele era o juiz de Vila Rica, de Ouro Preto. Tá? Ele era o juiz. Então, quando ele tinha uma posição destacada, só que eles estavam vivendo nessa época, a época da Inconfidência Mineira. Não sei se você se lembra dessa história aí. A Inconfidência Mineira foi um grupo de
brasileiros, tá, que queria libertação de Portugal. Eles não aguentavam mais essa ideia de ficar dependendo de Portugal. Eles queriam um Brasil livre, independente. Só que Portugal não aceitava essa ideia e terminou por prendê-los. Alguns foram mortos, no caso Tiradentes foi esquartejado, inclusive uma morte trágica. Tiradentes foi esquartejado, foi morto no Rio de Janeiro. Pegaram o corpo dele, partiram em quatro partes e dividiram entre o Rio de Janeiro e Ouro Preto. Pegaram 4 lugares com a mesma distância e em cada lugar colocaram uma parte do corpo de Tiradentes. Deixaram lá no meio do mato e levaram a cabeça dele para Ouro Preto, para mostrar para todo mundo lá em praça pública que quem continuasse com essa ideia de inconfidência ia ter o mesmo fim que Tiradentes. Inclusive é legal essa história porque a cabeça dele chegou no final da tarde. E no final da tarde caiu uma chuva, bruta chuva em Ouro Preto. O padre estava celebrando uma missa. Nesse momento, quando a cabeça dele chegou, o que aconteceu? O padre deixou de celebrar a missa, correu, pegou a cabeça do Tiradentes e colocou debaixo do altar. E continuou celebrando a missa. Eles tinham colocado a cabeça lá num poste, fora na praça. Aí quando a chuva passou e foram buscar a cabeça, cadê a cabeça de Tiradentes? O padre tinha escondido debaixo do altar. Tanto que o padre enterrou a cabeça dele debaixo do altar. E se algum de vocês for um dia a Ouro Preto, vão perceber que ele está enterrado dentro da igreja. O padre enterrou lá a cabeça dentro da igreja. Então, era uma época terrível, ninguém tinha condição de ir contra Portugal. Então, leia essa história que é muito interessante, essa história de vários brasileiros que viveram esse período, inclusive o Cláudio Manuel da Costa. Muito bem. Aí chegamos ao poema que eu queria que a gente trabalhasse. Tá? Esse poema é um poema que ele é muito frequente nos concursos, viu? Fique atento que ele cai demais. Tá? E é esse poema aqui que eu declamei para vocês. Eu quero perguntar, alguém quer ler esse poema para nós? São 4 estrofes. Quem quer fazer uma leitura para nós desse poema? Enquanto tomar água aqui, quem quer? Posso desafiar vocês aqui? Eu só quero. Nós estamos aqui, ó. 3, 6, 8. Só quero 4 leitores. Quem é o primeiro a começar? Pode ser vocês ou a Bela? Pode ser. Lê só uma estrofe, aí depois o Biel lê outra, a Sabiana lê a outra, a Samara lê a outra, ou alguém lê aqui? Por favor. Eu tava esperando o carro passar, que senão não ia dar pra me escutar. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidará? Que entre penhas tão duras se criará uma alma terna, um peito sem dureza. Pode ser você, Biel, agora? Gabriel? Pode ser você, Sabrina? Pode. Por favor, a 2. Amor que vence os tigres por empresa. Tomou logo render-me. Ele declara: contra o meu coração guerra tão rara. Não me foi bastante a fortaleza.
Pode ser você, Samara, tá 3? Samara, Gabriel. Pode ser você, Iago. A 3? Pode. Por favor. Por mais que o mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Muito bem. Pode ser você, Carlos? A 4ª? Não, Carlos? Cadê o Biel? Cadê a Samara? Pode ser você, Samara? Pode sim, professor. Ok, querida. Vós que ostentais a condições mais dura. Tomei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Ok, obrigado a vocês, hein? Quem leu já ganhou já uma carinha, um coraçãozinho alegre aqui. Olha o que ele quer dizer aqui, tá? Destes penhascos. Agora imagine, deixa eu criar um cenário para vocês se imaginarem aqui. Imagine você num lugar onde tem uma serra, um monte, tá? Alto. Você está no meio das pedras. Imagina uma cachoeira. Você no meio daquelas pedras. E de repente você olha para a natureza e diz o seguinte: poxa, desses penhascos, no meio destas pedras, a natureza fez o berço em que nasci. Imagina agora um berço, uma criança deitada lá no berço. Uma criança, o berço estava no meio das pedras. Agora imagina a criança no meio das pedras. E agora venha o espanto dele. Ó quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Olha a ideia agora que ele quer mostrar. Aquele berço, no meio das pedras, ele fala, e agora estou abismado. Como é que pode alguém que nasceu no meio destas pedras ter uma alma tão terna, um peito tão mole, um peito sem dureza? Porque a ideia era o seguinte, ó, se eu nasci no meio das pedras, eu deveria ser igual às pedras, duro, rígido, tá? Mas não, eu sou diferente. Eu tenho uma alma mole, eu tenho um peito sem dureza. Agora, quem foi que fez isso? Quem é o responsável por criar essa dicotomia? Ó, eu nasci no meio das pedras, mas não sou tal qual uma pedra dura. Não. Quem foi que fez isso? Foi o amor. Aí ele fala, amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara, contra meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Aí ele chegou na fase de amar. A fase de vocês agora. Vocês querem amar, vocês se apaixonam. Ele também se apaixonou. E ao se apaixonar, ele teve uma surpresa. O amor começou a torná-lo um homem mais sensível. Só que o que acontece? Ele, como era um durão, machão, tá? Aquele machão, começou a colocar fortalezas, começou a colocar no meio, começou a tentar bloquear o amor. Só que o amor chegou avassalando. Ele diz, por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. E diz, o amor chegou, mas danificando, tá? E eu tentei fugir, tentei criar fortalezas, mas não pude fugir ao cego engano.
Olha que a ideia de que o amor é cego, viu? Tá? A ideia aqui de que o amor é cego. Ao cego engano. Aí ele agora joga para nós essa experiência dele. Fala, vós que ostentais. Ostentar quer dizer que mostra. Vós que mostrais a condição madura, você rapaz, você moça que se acha durão, tenha medo. Temei quer dizer ter medo. Tenha medo. Tenha medo. Que amor tirano, porque o amor, ele é tirano, ele é avassalador. E não adianta. Quanto mais você resiste ao amor, mais ele aparece. Ou seja, onde há mais resistência, mais se apura. Qual a ideia aqui passada? É o seguinte: o amor é aquela centeia, aquela semente, quanto mais você resiste, mais ele se apura. Eu sou pai, eu tenho uma filha, tá? Casada, casou no ano passado. Mas todo pai, às vezes, acha que a filha é para ele, né? A filha não pode namorar, aquele negócio tudo. Então, cuida da filha direitinho, cerca a menina com tudo, com carinho, com todo. Mas tem hora que ela quer namorar, tem hora que ela quer. Então, e tem alguns pais que chegam naquela condição de querer proibir. Já viram isso? Querer proibir o namoro da filha? É como diz o poema, é ledo engano. Ledo engano. Quanto mais o pai resiste querer proibir o namoro da filha, mais ela gosta daquele cara e pronto, acabou. Então, esse poder é legal porque ele tem essa lição também para a família, para os pais. Ó, tem que entender a sua filha. Chegou a fase de namorar, deixa ela namorar. Vai ter que tomar. Claro que com aquele acompanhamento. Mas a ideia do poema aqui é essa. O amor, quando ele chega avassalando, ele chega naquela paixão, e quanto mais você resiste a esse amor, mais ele vai tomando conta de você. Essa mensagem desse foi muito bonita. Por isso que ele é um poema muito procurado pelas agências, pelas bancas de concurso aí. CESP, Enem, Sebrasp. E aí, Isabela? O que você acha desse poema? Eu achei ele bem interessante. Não sei muito o que dizer, mas. É que é uma forma diferente de se escrever, né? Que hoje em dia ninguém tem costume de se escrever assim. Aí eu tô vendo, é uma forma muito bonita de expressar as coisas. Você colocou alguma coisa interessante, Isabela. Porque realmente, aí a gente tem que entrar nesse contexto deles para a gente entender realmente por que ele diz isso, por que ele chegou a dizer isso. E aí, Gabriel, já voltou? Gabriel de Oliveira. E aí, Sabrina? O que você achou desse poema, Sabrina? Sabrina, seu microfone está fechado. Certo. Vou parar de gravar para a gente só começar agora